Seus ensinos fundamentais. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é por demais desconcertante. Allan Kardec pergunta o que é Deus, retirando a conotação eclesiástica de Deus humanoide, de Deus humanizado. Que é Deus é bem diferente de quem é Deus. E dessa forma os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Se nós pensarmos em Deus de fato como a inteligência suprema, isso quer dizer que nós ainda não temos habilidade para entendê-lo, para percebê-lo plenamente. Porque se ele é a inteligência suprema, a nossa, ainda não é a inteligência suprema. Então, a inteligência suprema muito dificilmente será compreendida pelas inteligências relativas, que são as nossas. Mas gradativamente nós vamos alcançando o entendimento dessa sublime inteligência. Da mesma forma que a criança, nos cursos fundamentais, gradativamente vai se desenvolvendo nas matemáticas. Começa pelas 4 operações, até chegar aos raciocínios quânticos, aos raciocínios mais altos. A criatura começa discutindo as forças básicas da natureza, as cores fundamentais da natureza, até chegar às grandes compilações teóricas da física, da química, da biologia. Então, o espírito humano, em relação a Deus, também se vai desenvolvendo assim. A inteligência suprema do universo não compõe-se das nossas inteligências. Não é um sistema, conforme Baruch Spinoza defendia, de panteísmo, em que nós todos somos pedaços de Deus e assim teríamos a sabedoria total em cada um de nós. Nós somos criações dessa inteligência suprema, que permite que nós vamos desenvolvendo nosso próprio cabedal pouco a pouco. E quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se era possível conhecermos a natureza íntima de Deus, na pergunta número 10 da obra, os imortais respondem que não podemos penetrar essa intimidade de Deus, porque nos falta para isso um sentido. Quando pensamos em Jesus Cristo, Ele já nos aponta em linhas gerais esse sentido que falta. Quando nos diz que bem-aventurados são os puros de espírito, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Essa visão íntima, esse entendimento da natureza íntima a que Allan Kardec se refere, nós encontramos no ensinamento do homem de Nazaré. Seus ensinos fundamentais. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Para muitas criaturas, pelo mundo afora, as teses panteístas são profundamente claras, mas para a maioria de nós não se torna tão clara assim. Admitirmos que somos criações de Deus é algo mais lógico do que crermos que somos pedaços de Deus, partículas de Deus. Poderemos dizer isso de forma poética, poderemos dizer isso de maneira romântica, mas não de forma pensada, mas não de maneira científica. Porque é como se disséssemos que o computador é o mesmo engenheiro eletrônico que o produziu. O computador é a obra do seu produtor, do obreiro. Então é muito importante que saibamos, que entendamos que nós não somos pedaços de Deus, porque aprendemos que Deus é a perfeição total, é a inteligência suprema e a perfeição suprema. Se cada um de nós é portador de 1001 defeitos, de 1001 limitações, vale dizer que se a parte é defeituosa, o todo também o será.
Se a parte é imperfeita, o todo também o será. Então, na medida em que alguém pensar que os seres humanos, os animais, os minerais são pedaços de Deus, certamente estarão imputando à divindade uma gigantesca imperfeição. Porque se juntarmos as imperfeições individuais, daremos uma gigantesca imperfeição. Óbvio que nós não somos partes de Deus, como um pastel é um pedaço da massa que o cozinheiro preparou. É importante que admitamos que somos, isto sim, criaturas de Deus. As inteligências relativizadas que estamos marchando pouco a pouco, não só para o entendimento do nosso Pai Criador, mas para a vivência da sua orientação sobre nossas vidas. Nós somos criaturas de Deus. Não seria lógico sermos pedaços de Deus, como se Deus pudesse ser partido em cada uma de suas criações. No entanto, há uma parcela grande da humanidade que desconhece as teses do pantiteísmo. Não são as do panteísmo. Panteísmo quer dizer que tudo é Deus. Pan, teos, ismo. Ismo é doutrina, teos é Deus e pan é tudo, todo. Doutrina que afirma que tudo é Deus. Mas o pantiteísmo é a doutrina que afirma que Deus está em tudo. É bem diferente, porque nós dizemos que os pais estão na reação dos filhos, nas atitudes dos filhos. Então, quando nós pensamos que Deus está presente em tudo, nós vemos no quadro de Picasso, no quadro de Renoir, o traço, a leveza, a escolha das cores. Identificamos o quadro, identificamos a tela ou a escultura porque conhecemos o seu autor. Nós dizemos, ao chamar o quadro tal, nós dizemos, ali está um Picasso, ali está um Monet, ali está um Toulouse. Exatamente porque nós identificamos o traço. No campo da crença, o pantiteísmo então afirma que nós carregamos a presença de Deus, o pulsar do coração, a circulação sanguínea, a nutrição das células. Tudo isso nos fala de um Criador superior. O brilho das flores, as suas cores, no mesmo jardim, flores de tantos matizes retirados do mesmo humus, da mesma água, da mesma luz solar. Então, Deus está presente nessas coisas. Pensamos nesse Deus imanente, porque Ele está nas coisas, Ele está dentro das coisas. E transcendente, porque Ele está além das coisas, ou as coisas estão dentro dEle. Uma lâmpada acesa tem luz por dentro do bojo e tem luz por fora do bojo. Então, o bojo da lâmpada está imerso na própria luz que produz por dentro de si. A luz é imanente, está dentro da lâmpada. A luz é transcendente, a luz tem dentro de si a própria lâmpada. Deste modo, nós carregamos o Deus imanente em nós. E o Deus transcendente nos abraça, nos envolve e enche todo o cosmo. Seus ensinos fundamentais. Além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. O mundo espiritual é o mundo causal, de onde tudo se origina. Aliás, a tese é muito bela nas palavras de Albert Einstein. A energia é a matéria desagregada e a matéria é a energia concentrada ou congelada, conforme pretendem alguns. Dessa forma, vivemos no universo de ondas, de mentes, de energias, de pensamentos, ainda segundo Albert Einstein. Dessa forma, a doutrina espírita nos revela que esses dois mundos coexistem. Aliás, poderíamos dizer que é apenas um mundo, com vibrações condensadas e com vibrações esparsas, naturalmente povoando
este mundo dito material, com a nossa energia fisiológica, não perdemos o contato com aquele mundo de onde nós viemos, porque mantemos os nossos vínculos pela afetividade, pelas lembranças, mesmo aquelas que momentaneamente estão ocultas pelo suave véu do esquecimento. Mas também merece que nós recordemos que dentro desta visão extraordinária, o nosso pensamento, o intercâmbio de ideias, as faculdades mediúnicas que nos proporcionam maior convivência com essas forças vivas do universo, demonstrando que o mundo espiritual e causal é o mundo legítimo, porque o mundo material, hoje ou mais tarde, dilui-se. E nós voltamos sempre à energia primacial do universo, aquela energia primeira. Então, Allan Kardec, com muita propriedade, estabeleceu que o mundo físico é uma aparência imperfeita, é uma construção daquilo que já existe, muito antes mesmo de nós vivermos. Aliás, quando Jesus veio ter conosco, ele proferiu a seguinte sentença: e antes que vós fosseis, eu já era. Equivale dizer que ele realizou seu processo de evolução numa outra esfera, e quando veio ter conosco na Terra, na condição de construtor e de governador do nosso planeta, ele permanecia nesse mundo transcendente, trabalhando em favor de nós outros, neste mundo propínquo e material no qual nos encontramos. Seus ensinos fundamentais. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Quando lemos o texto do Evangelho de João, no seu capítulo 14, os versículos que vão de 1 a 3, ali encontramos o evangelista a dizer as palavras de Jesus: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar o lugar. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Naturalmente que isso dá muita questão para pensar. Diríamos, dá muito pano para manga. Exatamente porque se pergunta se todos os mundos que giram no espaço são habitados. Allan Kardec teve essa mesma preocupação. E na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, ele indagou: são habitados todos os mundos que giram no espaço? E o Espírito de Verdade respondeu: sim. E o homem da terra está longe de ser, como supõe, o único dotado de virtude, de sabedoria, etc. Jesus Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai. Allan Kardec indaga se todos os mundos que giram no espaço são habitados. E na medida em que nós vamos raciocinando, analisando, verificamos que isso tem nexo. Exato por quê? Porque a vida não se manifesta no universo somente como nós a conhecemos na Terra. Há muitas e múltiplas formas de vida espalhadas pelos mundos, pelos sóis, pelos planetas. Aqui na Terra mesmo nós podemos observar a nossa vida humana, que dependemos do oxigênio para viver. Observamos a vida dos micróbios anaeróbios, aqueles que não precisam do oxigênio para viver. Quanto menos oxigênio, melhor para eles. Daí as putrefações. Encontramos a vida dos peixes nos reinos subaquáticos, encontramos a vida das aves. Então há muitas formas de vida que não são compatíveis com a nossa forma de vida humana. E estão todas na Terra. Imaginemos por essa infinidade de mundos que giram no espaço, as multiplicidades de expressões de vida que deveremos encontrar em cada um deles. Dizer que há vida em todos os mundos não será uma irracionalidade. Bastará que pensemos que poderemos encontrar em cada um deles expressões de vida que não são compatíveis com a nossa expressão de vida terrestre. Seus ensinos fundamentais. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Allan Kardec, com a sabedoria que lhe era peculiar,
fazendo uma análise das leis universais, destacou como sendo fundamental a lei natural. A lei natural é a lei de amor. Dessa lei de amor ele desdobra o pensamento e nos apresenta 10 outras leis que constituem a parte terceira do Livro dos Espíritos. E nessas leis tanto nós encontramos o progresso como a destruição, o trabalho como o repouso, a conservação, oferecendo-nos uma visão cósmica dessa realidade que é transcendente. No século XIX, na Universidade de Oxford, o notável teólogo Dr. Lewis chegou também à conclusão que, embora o caos aparente do universo, existe uma lei que é básica, uma lei moral. Allan Kardec antecipou, dizendo que essa lei moral está embutida no conceito de Jesus, no amarmos-nos uns aos outros. Da mesma forma que, amando-nos a nós próprios, assim também deveremos amar o nosso próximo. E quando Allan Kardec examina a lei de destruição, é tomado de uma grande surpresa. E na questão de número 728, ele pergunta: é da natureza a lei de destruição? E claro, os espíritos respondem que sim, um pouco adiante na questão 735. E qual é o interesse da divindade com a lei de destruição? É necessário que tudo se destrua para renovar-se. Então nós vemos que há em o universo um conjunto de leis que regem o próprio cosmo. Antes sabíamos que o universo era regido por 4 leis: a gravidade, o eletromagnetismo, a lei física quântica forte e a lei física quântica fraca. Hoje nós sabemos que além dessas 4 forças que mantêm o universo, existe a lei de amor, essa grande lei que é a causa e efeito de todas as coisas. Seus ensinos fundamentais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Invariavelmente, quando nos dedicamos aos estudos teológicos, nas doutrinas ortodoxas, temos uma ideia imprecisa a respeito do espírito. Coube à doutrina espírita definir-nos que esses seres inteligentes que procedem de Deus são uma realidade. Eles constituem um peso específico. Não são seres imaginativos, são seres que, envoltos por um perispírito que os capacita para as reencarnações, eles também têm uma fisiologia, da mesma forma que preservam a sua psicologia. Eles estão no chamado mundo invisível aos nossos olhos, mas esse é o mundo real, porque o planeta terrestre, como os outros mundos, nada mais são do que a materialização daquilo que está no invisível. Aliás, a tese é de um pré-socrático, Anaxágoras. Tudo aquilo que é visível é a materialização do invisível. Então esses espíritos povoam o universo. E mesmo que o planeta terrestre não existisse, eles existiriam. E se por acaso, numa colisão cósmica, o que pode acontecer nos próximos 12 bilhões de anos depois que o Sol venha a morrer, naturalmente que a destruição do planeta de maneira nenhuma destrói a vida transcendental. Por isso que a doutrina espírita, logicando a respeito do processo da evolução, fala-nos de seres reais, não imaginativos, que realizam um périplo na indumentária carnal, para poder adicionar experiências que são transferidas de uma para outra etapa, até o momento em que, conforme a opinião de Carl Gustav Jung, eles adquirem a individuação, um estado luminoso, que Jesus tipificou muito bem ao falar do reino dos céus que está dentro do nosso coração. Seus ensinos fundamentais. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Em O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta aos imortais se para chegar à perfeição o espírito tem que passar pela fieira do mal. E o espírito de verdade lhe diz que não, pela fieira do mal não há necessidade, mas pela fieira da ignorância sim. Porque nós somos criados de tal forma que possamos elaborar o nosso próprio crescimento, o nosso próprio progresso. Por meio de experiências de acertos e de erros, nós vamos galgando a nossa evolução. E a evolução que o princípio espiritual vai desenvolvendo, a evolução que o ser vai agregando à sua bagagem, não é apenas em nível intelectual, é em todos os níveis. Quando se aprende a respirar, quando se aprende a caminhar, quando se aprende a fazer um alimento, quando se aprende a fechar uma porta, a costurar um tecido, a tecer um fio, tudo isso corresponde à evolução do princípio espiritual, evolução da alma, evolução do espírito, se assim quisermos. De maneira que, se nós tivéssemos sido por Deus criados totalmente plenos, certo é que não teríamos o mérito do nosso crescimento. Possivelmente a divindade haja desejado que nós fôssemos os autores da nossa própria performance, da nossa própria evolução. E deste modo, deveríamos nos tornar deuses, nos tornar anjos, seres angélicos, habilitados a colocar em prática as divinas leis, respeitando-as porque as conhecemos. E dessa maneira verificamos como é importante que o ser espiritual galgue o progresso. Nenhuma criança seria de fato detentora de valores se seus pais fizessem por elas os exercícios domésticos levados da escola. Nenhum profissional teria mérito se o patrão lhe pagasse salário sem que ele apresentasse rendimentos. Então, a lei do mérito universal propõe que cada um de nós seja capaz de realizar seu próprio caminho, sua própria trilha, ainda que alimentados naquele que tudo pode, naquele que nos criou. Seus ensinos fundamentais. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. A criatura humana é caracterizada pela individualidade. Jung chamava o self e afirmava mesmo que a psique é indestrutível, podendo até mesmo voltar a viver na Terra. Esse self é o espírito que somos, a individualidade. À medida que vamos realizando experiências, desenvolvemos o ego, a máscara, a persona, pelas nossas conquistas positivas e negativas, o que vem caracterizar o nosso comportamento, a nossa maneira de apresentar-nos, embora nem sempre sejamos aquilo que aparentamos. Dessa maneira, a individualidade permanece sempre, sejam quais forem as personalidades que temporariamente tenhamos ocasião de vivenciar. A morte desvela-nos, tira a argamassa do eu, a persona, e nós damos-nos conta daquilo que somos. Não nos tornamos anjos nem demônios de um para o outro momento. A evolução é lenta, partimos da ignorância. Deus criou o espírito simples e ignorante. Na grande jornada da aquisição da luz, que nos irá libertar de todo e qualquer tipo de sombra. Desta maneira, a morte de maneira nenhuma transfere um homem para o estado de angelitude, e muito menos um ser demoníaco para o estado de paz. É natural, portanto, que ao preservarmos a nossa individualidade, seja qual for a persona, a máscara que usemos, durante o breve período de uma reencarnação, todos os tesouros que vamos acumulando nos processos das vidas sucessivas incorporam-se-nos ao ser que somos, criando novas oportunidades nas quais, com outras aparências, mas com a mesma identidade, nós avançamos na direção de Deus. Seus ensinos fundamentais. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. No capítulo da reencarnação, encontramos algumas doutrinas espiritualistas que a aceitam
e que merecem um número de encarnações para que a alma atinja a perfeição. Embora respeitáveis esses pontos de vista, não nos parecem lógicos, porque ninguém pode garantir que determinado aluno vai concluir seu curso no prazo em que o curso deveria ser terminado. Há alunos que ficam em dependência, há outros que são reprovados, há aqueles que abandonam os cursos temporariamente. Então, quando pensamos na reencarnação, não podemos dizer que em 10, em 20, em 1000, em 1500, a criatura estará replena de valores evolucionais. Nós sabemos que somos dotados do livre-arbítrio. Caminhamos tanto e como o desejamos. E desse modo, há aqueles que caminham mais rapidamente, há aqueles que caminham de maneira mais leve, mais suave, mais devagar. Então, cada um desses vai fazendo sua evolução em tempo diferente. Daí, o Espiritismo propõe que não há um número definido de reencarnações para que alcancemos a perfeição. Reencarnaremos tantas vezes quantas sejam necessárias, exatamente porque estamos nos conduzindo pelo nosso livre-arbítrio. Há momentos em que nós aproveitamos a encarnação e construímos coisas maravilhosas que nos impulsionam mais à frente. Mas há experiências que nos retardam, que nos fazem marcar passo, marcharmos num mesmo lugar, sem possibilidade de avançar. Daí, Jesus Cristo nos propôs que aquele que tomasse do arado, da charrua, não olhasse para trás, o nosso compromisso sempre à frente. E aqueles que mantêm compromissos com a retaguarda acaba sendo escravo do passado, sem muitas chances de avançar. É por isto que o Espiritismo propugna um número ilimitado de encarnações. Nós, na medida em que agimos corretamente, aprendendo, amando, servindo, crescendo, diminuímos a necessidade que temos das reencarnações. As reencarnações só existem nos mundos onde a evolução se acha em processo bastante rudimentar. E por isso precisamos albergar-nos num corpo físico, num corpo material, para as experiências dos sentidos, para as experiências no mundo corporal. E a partir daí, ganharmos as dimensões estelares no futuro. Seus ensinos fundamentais. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez de seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. A lei é de evolução. Nunca sucede retrocesso, porque as conquistas adquiridas nunca se perdem, mesmo que venhamos a malbaratar alguns valores de natureza ético-moral, as nossas conquistas do conhecimento, da emoção e da psique permanecem. Poderemos obnubilá-las temporariamente, mas elas ali estão adormecidas. E quando abandonamos o veículo carnal, retornamos àqueles valores que precederam mesmo a nossa reencarnação. Desta forma, nenhum ser criado por Deus retorna à fase primária. Por isso que o Espiritismo não aceita a doutrina egípcia da metempsicose, em que talvez por castigo dos deuses, na época, ou de Deus, o indivíduo pode voltar numa forma animal. Mesmo que ele seja sensual, por piores que sejam os seus delitos, ele irá deformar, através do perispírito, a aparência física, criar embaraços fisiológicos, problemas psicológicos, comportamentos mentais, mas nunca ele regredirá. Aqueles tesouros conquistados permanecem. Ele retorna na expiação, regulariza o seu débito e avança, sempre avançando na direção do infinito. Seus ensinos fundamentais. Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal
e pelas paixões inferiores. Se nós estudarmos os níveis de consciência na Terra, de acordo com a psicologia, entenderemos perfeitamente a classificação apresentada por Allan Kardec a respeito da evolução dos espíritos. Encontramos pessoas belas, de aparência harmônica, no entanto, com níveis ético-morais os mais baixos e deploráveis. Diríamos em psicologia que são pessoas em consciência de sono. A consciência está entorpecida, sem que o ser tenha valores para poder encontrar as posturas éticas. Então faz o que não deve quando pode, faz o que não pode quando deve e perturba-se cada vez mais. A lei de evolução é inexorável. E através da reencarnação o indivíduo muda para o estado de consciência desperta, quando então se dá conta de que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Mas logo adiante, ele vai descobrir que no corpo está sob o comando da sua própria consciência que administra as 7 funções básicas do organismo fisiológico. E por fim, ele vai para a consciência cósmica, quando ele atinge, por exemplo, aquele estado de integração que Paulo de Tarso e outros conseguiram. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Allan Kardec deu-nos uma ideia. Sendo a Terra um planeta primitivo, porque somos ainda primários, nós vamos evoluindo paulatinamente e atingiremos um dia, talvez bastante distante, aquele estágio de espíritos puros. Mas se considerarmos a grandeza do universo, por certo, haverá graduações ainda mais abençoadas, ainda mais amplas, que nos escapam de momento. Mas se nós considerarmos que iremos abandonando as nossas posturas primevas e avançando na direção da pulcritude, da angelitude, da arcangelitude, claro que temos estímulos para prosseguir sempre. Seus ensinos fundamentais. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Seria muito interessante verificarmos as nossas crianças, quando nascem no nosso carinho do lar, receberem a orientação dos pais, obedecerem aos pais, serem norteadas pela cultura da família. Mas nós verificamos que em nossa vida social isso não ocorre, isso não acontece. Os nossos filhos, que nascem sob nossos cuidados, recebem a princípio as nossas orientações, os nossos cuidados. Nada obstante, a convivência com os familiares, a convivência com os tios, com os primos, com os avós. E como cada um desses indivíduos tem uma mentalidade diferente, começa a interferir na vida da nossa criança. A criança nos surge um dia falando coisas que nós nunca lhe faláramos, porque aprendeu com o tio, porque ouviu dos primos, porque entendeu dos avós. As crianças acabam fazendo coisas que nós nunca permitimos que elas fizessem, ou deixando de fazer coisas que sempre orientamos a que fizessem, exatamente porque ouviram as opiniões, as ideias, os conceitos dos familiares, dos vizinhos, dos colegas. Então a vida do espírito, desde o seu começo, também se passa assim. Como temos livre-arbítrio limitado ao nosso degrau evolutivo, obviamente há coisas que não podemos impedir que o outro aprenda. Quando a nossa criança chega à escola nas primeiras idades e aprende a falar palavrão com os colegas, com o professor, com fulano, com beltrano, como é que nós vamos impedir que isso ocorra? Tentamos corrigir, mostrando à criança que aquilo não se deve fazer, que aquilo magoa os outros, que aquilo é uma expressão chula, indevida, mas não podemos impedir que elas façam. A evolução espiritual é exatamente assim. Os espíritos que nasceram, que foram criados, que se desenvolveram à frente de outros, acabam sendo espelhos para os outros, acabam sendo interessantes para os outros ou profundamente para os outros desinteressantes. Como há crianças nossas que veem um adulto e choram, e veem uma outra pessoa e temem
Amém. Também no mundo dos espíritos essa realidade ocorre. Nós, por sintonia, por afinidade, seguimos determinados procedimentos ou não os adotamos. E desse modo vamos aprendendo desde aí, pelas experiências de acerto e erro. A nossa criança aprende coisas ruins não porque seus pais não as amem, não porque seus pais as abandonem. Os espíritos aprendem coisas ruins não porque Deus não os ame, não porque Deus os abandone, mas porque permite que essas experiências se elasteçam para que aprendamos a separar o que é e o que não é melhor para nós. Seus ensinos fundamentais. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Aprendemos com o Espiritismo que a figura de Jesus é a figura máxima da humanidade. Na pergunta 625 dessa obra, os imortais dizem a Kardec que o maior modelo que Deus deu ao mundo para nos orientar e nos servir de guia é Jesus, o maior Espírito. Embora haja muitos que questionem essa afirmação, porque imaginam que ela seja exclusivista e que o Espiritismo não possa atender a outras criaturas de outras culturas religiosas, aqueles que seguem a Bahá'u'lláh, aos que seguem Maomé, aos que seguem Buda, aos que seguem Krishna, não importa, porque todos esses grandes missionários estão a serviço do grande missionário que chegou à Terra. Uma vez que os imortais disseram que Jesus corresponde ao maior Espírito que Deus deu ao mundo para ser modelo e guia dos humanos, se ele é o maior Espírito, todos os outros lhe estão submetidos. Então, não se trata de dizer que nós somos exclusivistas, os cristãos. Trata-se de afirmar que todos os demais missionários que vieram à Terra realizar com proveito seus labores, com grandeza sua obra, estão a serviço do grande Rei, que é Jesus. E isso não diminui em nada a grandeza dos outros, como aqueles que cumprem determinação do seu general, do seu chefe, do seu guia, não estão menosprezados, eles estão engrandecidos pela obediência, pelo respaldo que recebem da lucidez para fazerem o que deve ser feito. Quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele não estava se rebaixando, ele estava se engrandecendo, porque cumpria a vontade do Pai Celestial e afirmava sempre, eu vim para cumprir a vontade do Pai Celestial. Quando Paulo de Tarso disse, já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim, pensamos da mesma maneira. Então não será desdouro, nem para Buda, nem para Mahoma, nem para quem quer que seja, estar a serviço do grande Pai Celeste, que chamamos de Deus, que pode ser Alá, que pode ser qualquer outro nome que a nossa inteligência queira dar. Seus ensinos fundamentais. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Nós aprendemos com o Espiritismo que Jesus Cristo é o maior Espírito que Deus mandou ao mundo para servir-nos de orientação, de roteiro, de caminho. Ele próprio afirmou ser o caminho, a verdade, a vida. Todas as demais verdades, todos os demais caminhos, todas as demais situações que vivamos no mundo do Espírito estarão relacionadas a essa expressão de Jesus. Se Ele é o maior Espírito, tudo que façamos em termos espirituais deverá sair da orientação que Ele nos dá. Então, quando abrirmos os ensinamentos de todos os grandes missionários do mundo, vamos nos esbarrar com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Chegamos ao ponto de muita gente imaginar que o ensinamento de Cristo não tem sentido, não tem valor, porque muitos já tinham dito isso à sua frente. Essa pergunta, dirigida ao notável físico teórico Alberto Einstein, por um jornalista alemão,
levou Alberto Einstein a dar uma das mais notáveis respostas. O jornalista, visivelmente irritado, porque Einstein confirmara a existência histórica de Jesus, disse-lhe: "Mas, mestre, o senhor sabe que tudo que Jesus Cristo disse já havia sido dito por outros mensageiros, por outros missionários, por outros líderes religiosos", querendo mostrar que não havia autenticidade na fala de Jesus. E Alberto Einstein, o grande pensador da física, afirmou ao jornalista: "É verdade que muitas das coisas ditas, ensinadas por Jesus Cristo, já eram conhecidas da humanidade, já eram ditas, já haviam sido ditas por outros mensageiros, mas a verdade é que ninguém as houvera dito como ele." E a partir daí, nós percebemos que todos falaram verdades e belezas, mas quem desceu a liça para vivenciar e nos ensinar a fazer o mesmo foi, de fato, o nosso modelo e guia, foi Jesus. Toda a mensagem moral se concentra nos ensinos e na vida deste homem. Seus ensinos fundamentais. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Desde os reinos inferiores da natureza, o princípio espiritual começa a desenvolver o seu livre-arbítrio. Os animais escolhem o que querem comer, se querem comer, a hora em que querem se acostar, se ajustar, adormecer, se proteger. O instinto faz com que eles queiram reproduzir ou sejam levados à reprodução, ao relacionamento hormonal. Então, na medida em que o princípio espiritual vai evoluindo na escalada do progresso, chegamos à estrutura humana com essa capacidade de fazer escolhas, de tomarmos decisões. A isso chamamos livre-arbítrio. Para muita gente seria ideal que Deus não nos tivesse criado com livre-arbítrio, tivesse determinado que nós seremos assim ou não seremos assim. E desse modo seríamos simples joguetes nas mãos do Criador, marionetes, brinquedos com os quais o Criador faria de conta que teríamos liberdade. A grandeza da nossa evolução, o valor do nosso progresso está exatamente na escolha que façamos, no poder de escolher que desenvolvamos, na capacidade de fazer boas escolhas. E é por isso que a nossa experiência planetária se situa no campo dos erros e dos acertos. Há experiências em que nós acertamos, há outras em que erramos, mas tiramos o bom proveito de todas elas. Aquelas experiências que nos levaram ao erro, não as repetimos e elas servem de base para o nosso acerto futuro. Aquelas que nos deram felicidade, que nos permitiram o acerto, são repetidas inúmeras vezes até que se nos tornem uma segunda natureza. Seria importante para muita gente não ter que decidir, mas para o espírito que deseja colaborar com Deus na obra da criação, com lucidez, com firmeza, com conhecimento de causa, o livre-arbítrio é das grandes bênçãos que Deus delegou às suas criaturas. Fazer as coisas desejando fazê-las. Fazer as coisas sabendo o que é que realiza, até os dias em que pudermos, como afirmou Jesus, ser um com Deus intimamente. Seus ensinos fundamentais. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Naturalmente, somos construtores do nosso porvir. Aprendemos as doutrinas ortodoxas do passado, que Deus é magnânimo, mas também é cruel nas suas punições irrevogáveis. Com o Espiritismo, nós descobrimos a magnanimidade divina. Sabemos que Deus estabeleceu leis e que essas leis, quando respeitadas, promovem-nos. Quando agredidas, geram embaraços de natureza kármica, da velha palavra sânscrita, que Allan Kardec preferiu utilizar como sendo a lei de causa e efeito. Dessa forma, o nosso porvir está sendo desenhado pelo nosso presente. Existe uma fatalidade.
essa fatalidade e a perfeição, mas existem também os recursos do livre-arbítrio. Como alcançar essa fatalidade depende muito de nós. Poderemos realizar o nosso projeto de vida de um golpe, como Albert Schweitzer, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, São João da Cruz, São Francisco de Assis, ou poderemos atrasar-nos na marcha por livre opção. No entanto, ninguém consegue impedir-se o avanço na lei de progresso, porque existem dois valores que nos auxiliam na descoberta da nossa plenitude. Esses dois valores são as provas e as expiações. Se por acaso somos colocados em uma tentativa de progresso através de uma provação e não logramos o êxito porque somos espíritos rebeldes, então nós caímos na compulsória da lei, a expiação. Viremos encarcerados na cegueira, na idiotia, na anencefalia ou em qualquer outro fenômeno de natureza paroxística que nos inibe de escolher o caminho a seguir e resgatamos expiatoriamente aqueles débitos que a nossa teimosia preservou para continuarmos naturalmente em busca dessa plenitude já referida, que é a nossa vida futura. Seus ensinos fundamentais. A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. O ato de orar é o ato de arar. Há um belo conto de Leon Tolstói. Certo dia, um religioso passava pelo campo e encontrou um mujiki, um lavrador. E o lavrador trabalhava na terra. O religioso disse-lhe: homem, abandona o arado e vem à igreja comigo para orar. O homem modesto respondeu-lhe: Senhor, eu não posso, eu estou arando. Ele se deteve, reflexionou e então concluiu: e fazes muito bem, porque arar é orar. Orar é abrir-se a Deus, é tomar uma atitude positiva perante a vida. Jesus nos ensinou uma prece modelar, na qual nós encontramos as bases essenciais da verdadeira oração: louvar, pedir e agradecer. Então nós vimos que o Pai Nosso sintetiza esses três elementos básicos. Começamos louvando: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E logo passamos a pedir pelas nossas necessidades: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E terminamos por palavras que assim seja, o Amém, que nos proporcionam uma visão de natureza gratulatória. Então orar é esse trabalho que nós esforçamos-nos para poder manter a nossa vinculação com Deus. É necessário que o Criador esteja ao nosso alcance e que a criatura mantenha o vínculo filial com a paternidade divina, o que ocorre através da oração, que é a porta aberta para o trabalho da caridade. Seus ensinos fundamentais. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Allan Kardec pergunta dos imortais se a oração pode melhorar a estrutura íntima das criaturas. Os espíritos dizem que sim. Mas será importante que pensemos a razão desse sim. Orar, ensina-nos o Espiritismo, é devotar o nosso louvor a Deus. Orar é travar contato com Deus. Orar é prestar nosso culto à divindade. E toda a natureza, de acordo com as suas condições, presta esse louvor a Deus. Então, na medida que nós começamos a pensar em Deus, pensar nas coisas nobres da vida, fazemos boas sintonias, assimilamos energias positivas do universo e certamente passamos a pensar de maneira melhor, passamos a ter o organismo funcionando de modo melhor.
Tudo ao nosso redor se modifica para melhor em função da sintonia que nós estabelecemos. Como Cristo nos ensinou que a cada um seria dado conforme suas próprias obras, se a oração se configura numa de nossas obras, se a oração nos permite fazer essa ponte entre terra e céus, entre o propínquo e o longínquo da divindade, certamente que nós auferiremos bem-estar. Passaremos a entender-nos melhor. A prece nos tranquiliza, a prece nos amacia os sentimentos, a prece nos facilita o discernimento. Então, acaba por tornar melhor a criatura. Não significa que deveremos estar de joelhos dia e noite fazendo orações. Não significa que deveremos estar balbuciando palavras específicas 24 horas do dia. Mas a oração agora passará a ser entendida como uma maneira de viver, uma atitude perante a vida cósmica. E lembramos-nos do pensador que afirma que orar é arar. Logo, sendo o arado símbolo do trabalho, todo trabalho que façamos poderá se tornar uma forma de oração. Porque toda ocupação útil, dizem os Espíritos, é trabalho. Logo, se o trabalho é uma ocupação útil, nada nos impede de considerá-lo uma notável oração, aproximando-nos de uma vida melhor e nos tornando